É um prazer poder dividir a mesa aqui com o Igor e com o Eduardo, além, claro, da Suzana, que está presidindo a questão, e ter tantos amigos aqui neste evento de Minas, professora Isabel, professor Sacha, e de São Paulo, como o professor Roque, o professor Paulo, encontrei aqui. É sempre um enorme prazer encontrar a todos, e num evento que trata de um tema geral, o tema básico, fantástico, que eu acho que acertou na mosca, que é um problema sério que nós temos no Brasil, que é a questão de tributação e federalismo. Muitos dos problemas, quanto tempo vocês, e olho gente muito jovem na plateia, quanto tempo vocês já não ouviram falar que o Brasil precisa de uma reforma tributária? Quantas foram feitas de 88 para cá em 25 anos de Constituição? Incontáveis, propõe isso, propõe aquilo, propõe não passa, mas propõe a turma está propondo. E como diz um outro estudioso, embora não advogado, mas estudioso da matéria tributária, que é o Everardo Maciel, foi feita uma montanha de reforma tributária. Os advogados é que não se deram conta, porque aumentou o COFINS, aumentou o PIS, mudou base de cálculo, fez isso, e claro, ele diz isso, ele dizia mais fortemente quando ele estava na Receita. Quando saiu ele fala menos, mas ele continua com a mesma ideia, sem dúvida. Então, há um problema de federalismo, que é a repartição do bolo. E é um problema de federalismo que afeta a tributação e afeta mais todas as outras receitas. Nós tivemos, por um lado, uma questão de fundo de participação dos estados, que deu uma confusão enorme, uma nova lei, e coisas do gênero no ano passado. E hoje vou lhes falar de uma situação das mais complexas, com um problema de judicialização enorme, um trâmite legislativo que não tem fim, que é a questão dos royalties de petróleo. Eu, como muito bem colocado aqui no programa, a querela sobre a divisão dos royalties de petróleo no Brasil. Então, para tratar desse tema, eu vou fazer uma exposição dividida em 3 partes. Uma primeira parte de considerações gerais, onde vou enquadrar a questão dos royalties e pontuar como o problema se deu. Uma segunda parte, onde tratarei do trâmite legislativo desta alteração constitucional, desta alteração legal. E uma última parte, que é o que está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal, para que nós possamos ter a noção e nos posicionar acerca dessa disputa, intensa disputa federativa. Então, vou começar com a primeira parte. A questão dos royalties decorre da Constituição. Os royalties têm uma mecânica de incidência própria, tá certo? Que permite à União, que é a titular desse patrimônio, cobrar royalties sobre mineração, petróleo e sobre a exploração de potenciais de energia hidráulica. São as 3 hipóteses hoje consagradas de royalties. Quem é o titular desta competência? É a União. Por quê? Porque é a União que é titular dos recursos minerais, do petróleo, que é um recurso energético, e também dos potenciais de energia hidráulica. Correto? Então, titular, quem deve receber é a União. É tudo da União? Não. O artigo 20, parágrafo 1º, traz uma regra muito mal escrita, que vai determinar o rateio desses valores. Então, diz o seguinte, parágrafo 1º, é assegurada nos termos da lei
aos Estados, Distrito Federal e municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo, gás naturais, recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. O que está sendo dito é, do que for cobrado, é necessário ser rateado com Estados, Distrito Federal e municípios, nos termos da lei. E aqui está a grande confusão. O que estabeleceu essa lei? O que aconteceu para gerar um problema desta natureza? Então, para delimitar o objeto nesta primeira parte, deixemos de lado a parte minerária, a despeito de ser uma área que eu gosto muito de trabalhar, conheço alguma coisa e adoraria tratar disso nas Minas Gerais, né? Um estado que tem mina logo no nome, é um negócio interessante, mas como vamos falar de petróleo, deixemos Minas, a mineração de lado, não Minas. Deixemos a energia hidrelétrica de lado e vamos nos concentrar no petróleo. O que é que o Estado, lato sensu, recebe de petróleo? Do que for vendido, do que for explorado, o Estado, lato sensu, recebe participações governamentais, que são royalties, bônus de assinatura, participação especial e pagamento de ocupação de área, etc. Vamos nos concentrar só no royalties, deixando o resto de lado também. Então, no royalties tem um sujeito ativo, que é a União, um sujeito passivo, que é aquela empresa, aquela pessoa que vier a extrair o petróleo, um aspecto material, que é o produzir petróleo ou gás natural, que é similar para fins comerciais, a questão do temporal, que é o momento da extração, aspecto quantitativo, que se divide em alíquota, que é variável a partir de concessão ou partilha. Na concessão você tem várias alíquotas, na partilha uma alíquota determinada. E uma base imponível, que é o valor da produção do petróleo, podendo ser estabelecida uma fórmula como se fosse uma tarifação, um preço médio de petróleo pela Agência Nacional de Petróleo. O que acaba acontecendo nessa história? Você tem deduções da base de cálculo, você tem uma variação a partir dos contratos de partilha e dos contratos de concessão, e isto gera uma determinação de incidência, que é aquilo que nós todos conhecemos, a hipótese de incidência, a regra matriz de incidência. Bom, para chegar ao final desta primeira parte, é preciso distinguir 3 momentos da exploração de petróleo no Brasil, porque isso vai gerar diferenças, e isso é fundamental no debate constitucional que virá. Nós tivemos uma etapa em que havia monopólio na extração de petróleo, não da União, mas monopólio na Petrobras, que vai da lei que criou a Petrobras em 2004 até, em 53, até 1997. Ou seja, só quem podia explorar era a Petrobras. Era um monopólio nesta empresa. Em 97, com a Lei 9478, foi feita uma modificação que, a partir daí, agora o monopólio não era mais na empresa estatal Petrobras, era um monopólio na União. A União detinha um monopólio e não a Petrobras. Portanto, a União poderia contratar, por diversas formas, a Petrobras, a Chevron, a Esso, a Shell, outras. Não era mais um monopólio direto na Petrobras, e sim por concessão. E em 2011, mais uma alteração, que é 2011, que teve medida provisória, projeto de lei, uma montanha, mas 2011 é o marco, que é a Lei 12.351, onde passaram a conviver ao mesmo tempo o sistema de concessão e o sistema de partilha de produção. Portanto, no Brasil, qual é o sistema que vigora hoje? Os dois. Concessão e partilha de produção. O primeiro leilão, onde vai ser testado o sistema de partilha de produção, acontecerá daqui a 30, 60 dias. Tá certo? Que é do Campo de Libra, no Rio de Janeiro.
E é este o grande teste para ver como vai reagir o mercado a um sistema como este de partilha que está colocado. Bom, com isso, fecho a questão de noções gerais, tá certo? E vamos entrar exatamente no ponto da mudança. Onde deu o problema? O problema se deu no ponto em que o governo federal propôs esta mudança normativa. Ou seja, onde ele disse, encontramos petróleo, não o petróleo de 1953, nem o petróleo que tinha a partir da concessão, do sistema de concessão de 97, mas encontramos petróleo demais, ou seja, petróleo do pré-sal. Ok? E aí, o governo federal disse, não é adequado a gente fazer o mesmo sistema de exploração. Vamos mudar para o sistema de partilha, em 2010, 2011. Este é o ponto. E o que aconteceu? Mandou um projeto de lei e disse, vamos mudar. O regime exploratório não será mais apenas o de concessão, será o de partilha. E mandou um projeto de lei dizendo, mudando o parâmetro, e diz, não mexe nos royalties, ninguém mexe nisso. O presidente Lula disse, companheiros, isto é um problema, não mexam nisso. E o projeto foi sem nada. Nada. Chegou na Câmara dos Deputados e lá mudaram tudo. Tá certo? No Senado, um senador, um deputado chamado Ibsen Pinheiro, depois um senador, Pedro Simon, mexeram no projeto e disseram, não, mas peraí, por que este sistema de permissão que está focado, não exclusivamente, mas está focado nos royalties marítimos, vai ser feito, vai ser distribuído só para os estados confrontantes? Essa foi a pergunta e essa foi a mudança feita no Congresso. Por quê? O que disseram os senadores? Nós temos duas díades, duas mudanças, duas possibilidades. A primeira possibilidade é concessão tem um sistema, partilha tem outro sistema. Mas, além disso, nós temos royalties terrestres e royalties marítimos. Nos royalties terrestres, o argumento de que isso tem impacto social, tem um impacto ambiental, tem uma rigidez locacional, entendeu? Porque a Suzana, que trabalha com a parte mineral, bem sabe, a rigidez locacional, e ela mencionou na questão dos portos, é um problema sério, porque você pode produzir tênis Nike em qualquer lugar do mundo, mas você só pode extrair petróleo e minério de onde ele estiver. Não dá para tirar as minas de Sabará, Mariana e explorar em outro lugar. O cara tem que ir lá tirar onde quer que esteja. É diferente. Portanto, e voltando, a Câmara disse, não, sistema de partilha, vamos fazer um royalty semelhante ao Fundo de Participação dos Estados. Ou seja, federalismo, tema central do debate. Em vez de colocar onde está explorado, partilha vai para o Fundo de Participação dos Estados. Tem um pequeno ajuste que não vale a pena mencionar aqui, é o Fundo de Participação dos Estados, menos uma parcela, menos outra. Na regra geral, é o famoso FPE. Bom, aprovou no Senado, aprovou na Câmara, foi para a sanção do presidente, e o presidente aprovou, sancionou a lei, exceto o artigo que tratava de royalties. Então, a lei é a Lei 12.351 de 2010, tá certo? Tendo sido vetado o artigo 64. O companheiro presidente não admitiu esta mudança e disse, não mexe nisso. O que foi feito? Novo projeto de lei, nova tramitação, nova lei, a 12.734 de 2012, que foi para a presidenta da República. E que fez a presidenta? Vetou. Repare a disputa federativa e a disputa entre poderes da União. O Executivo manda, o Legislativo altera, volta, pega. Não ficou bom. Outro projeto de lei. O Legislativo mexe, volta, veta. O que houve com os vetos? Aliás, vetado, os vetos voltaram para apreciação das casas legislativas do Congresso. Mas, neste meio tempo, para não ficar uma lacuna normativa, foi editada uma medida provisória, 592. E com esta medida provisória, aquilo ficou regulando provisoriamente. Só que
acabou acontecendo o seguinte: os vetos foram rejeitados. Ou seja, o que estava vetado, o Congresso disse: não, esse veto não, vamos manter o que nós decidimos, nada de veto aqui. E a presidenta, então, não tinha alternativa. Ela teve que aceitar a decisão do parlamento. E aí é que a porca torceu o rabo. Porque você entender o que aconteceu de vai e vem legislativo é uma das maiores dificuldades. O fato é que acabaram sendo promulgados os vetos, ou seja, os vetos foram revertidos, e tudo aquilo voltou à parte normativa. Então, é pleno vigor. O quê? A legislação que estabelece mais próximo do FPE a partilha federativa dos royalties marítimos, na verdade, dos royalties do sistema de partilha. Ok? Então, concessão nada alterado, partilha mudou. Para onde? Mais próximo do FPE. Então, segunda parte mostrada. Considerações gerais. Segunda parte, trâmite legislativo, esta confusão e essa disputa entre poderes. Claro, alguns estados que teriam maior vantagem nesses royalties gritaram. Quais? Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. E daí surgiram 3 adins. Quatro. A primeira, que é a 40, para quem tiver interesse em analisar o caso, 4916 do Espírito Santo, 4917 do Rio de Janeiro, 4918 pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eles também entraram com uma ação própria. E a 4020 por São Paulo. E a ministra Carmen Lúcia deu um despacho, concedeu a cautelar monocraticamente, suspendendo os efeitos da nova lei. Monocraticamente, deu uma canetada e disse: para tudo, vigora o sistema anterior, leia-se, sem a partilha pro FPE, mas uma partilha, vamos chamar assim, de desequilibrada, mais favorável a esses 3 estados, e é isso que está. Juridicamente, judicialmente, é esta posição. Muito mais forte, muito mais concentrada nos estados que são chamados estados produtores de petróleo. Então, é esta a situação. Ok? Quais são os argumentos em debate? Aí nós temos 6 argumentos em debate que valem a pena a gente parar e olhar com mais atenção. Claro que cada qual daria uma palestra, nada, cada qual daria um evento dessa natureza para nós discutirmos. Mas vou tentar passar pausadamente, ou pelo menos de alguma maneira, sobre cada qual. Um dos argumentos diz que as receitas de royalties são receitas originárias dos estados e municípios. Ou seja, que royalties é um direito próprio dos estados e municípios e não um direito da União. Tudo bem, ótimo, eu acho que isso cabe, mas eu não concordo muito, tá bom? Sabe que em direito cada qual tem a sua opinião. Se você colocar 5 juristas numa sala, 10 opiniões no mínimo surgirão sobre o mesmo tema. Mas, de todo modo, aqui eu não vou concordar muito. Isso é uma receita da União que é transferida para estados e municípios. E como diz lá, e li o artigo 20, parágrafo 1º, a primeira frase do artigo é assegurada nos termos da lei, aos estados, etc., divisão dos valores. Então, é nos termos da lei. Se a lei diz que é assim, se é assado, é assado. Portanto, não me parece razoável o primeiro argumento apresentado. Um outro argumento foi que a questão ambiental, foi sobre a questão ambiental subjacente, que haveria, na figura dos royalties, uma indenização ou uma compensação por prejuízos, certo? Ora, aqui você tem um debate também muito interessante, porque, na verdade, isso não é uma compensação ambiental de coisa nenhuma. Se você for ver nos estados, e aqui vale a pena botar com lupa, os estados, lato sensu, que recebem royalties,
eles não estão preocupados muito com a questão ambiental. Existe um discurso ambiental, uma diferença entre um discurso ambiental, ambientalista, e uma prática ambientalista. Vou dar um exemplo. Royalty é cobrado no Brasil desde 1953. Isso não é novidade, não. Está lá na lei da criação da Petrobras. Então, grosso modo, isso tem o quê? 60 anos, 70, por aí. Vamos fazer conta, deixa isso por matemática. Então, tem muito tempo. Vocês têm notícia de algum fundo estadual que pegue o dinheiro dos royalties com inteireza para aplicação em meio ambiente? Eu conheço um monte de fundo estadual de meio ambiente. Fundo estadual eu conheço, mas com inteireza o recurso dos royalties, algum município que pegue e aplique efetivamente, olha, vou dizer que eu não tenho essa certeza completa, não. Você vê em outros países, por exemplo, o Alasca, ele tem um fundo que o dinheiro é até distribuído para os habitantes do Alasca, em grana. O cara recebe um chequinho, tipo, olha, vai se aquecer, meu filho. Não deve ser fácil o cara morar no Alasca, né? O cara recebe dinheiro, é isso. Não é o que acontece, tá certo? Eu não conheço ações neste sentido. Você pode ter até o discurso, mas essa é uma outra análise que deve ser feita com lupa e não apenas discursiva. Portanto, é uma receita pública, sim, mas não uma receita vinculada a isso. Até porque se fosse vinculada seria ótimo para as empresas. Imagina só, a empresa X comete um dano ambiental, ok? Involuntário, claro. Se ela paga royalties, já está pré-tarifado. Eu paguei os royalties, não tenho que indenizar mais nada. É diferente de você dizer, peraí, você tem que pagar além disso. Quer dizer, para as empresas seria um bom negócio, mas não me parece que seja adequado. 3. Terceiro argumento. Há direito adquirido ao critério revogado de rateio, ou seja, estes 3 estados, eles argumentam que eles têm direito adquirido a isso. Primeira vez que li esse argumento, eu fiquei pensando no direito adquirido interfederativo. Eu bati cabeça. Você já imaginou isso? Porque direito adquirido é uma disputa no tempo, não é uma disputa no espaço. Por exemplo, nós sabemos que existem estados que têm disputas, mas disputas geográficas. Exemplo, o estado X acha que a delimitação de fronteira deles é maior ou menor, claro, acha que é maior, do que o estado Y. Aqui é uma disputa geográfica, espacial, não uma disputa de norma no tempo, porque o direito intertemporal, e aqui se fala de direito adquirido, é um direito que vai ser tratado da mudança da norma e que vai ter um direito assegurado para frente. Federativamente isto é cabível? Eu acho estranho, mas vai que possa. Acho estranho. Mas onde amparar esse direito adquirido se o rateio é na forma da lei? E a lei mudou. E se a lei mudou, vai ter um direito adquirido com base na lei revogada, sem ser constitucional, sem ser hierárquico? Não vejo. Acho estranho o argumento também. Outro argumento, cláusula pétrea federativa. E aqui tem uma correlação que vai buscar a origem constitucional do debate dos royalties. E aqui tem um debate tributário muito interessante, porque vai dizer o seguinte: os estados, como o Rio de Janeiro, receberam o direito de ficar com os royalties porque teve um trade-off, uma troca na Constituinte, que disse o ICMS é no destino. Se o ICMS é no destino, vamos compensar a origem dando a eles royalties. Olha, eu quero dizer a vocês que é um argumento interessante, é um debate político interessante, não um debate jurídico. Todavia, mesmo sendo um debate político, o Supremo já referendou essa tese 2 vezes. Para quem gosta de anotar, no mandado de segurança 24.312 Ellen Grace e no recurso extraordinário 198088 Mar Galvão, tratando de outros temas, eles não tratavam destes. Isso entrou como um obter dictum do ministro Nelson Jobim, colocando no debate este trade-off constitucional, e o Supremo disse, é constitucional. E reconheceu isso. Portanto, a despeito de eu achar estranho, eu quero dizer que
em situações de obter-dictum, isso já foi acatado. Portanto, não me parece que tenha respaldo constitucional, mas temos que reconhecer a jurisprudência como está funcionando. Bom, segurança jurídica e leis orçamentárias, questão de confiança recíproca. Aqui tem um argumento muito interessante que tem por base o Tribunal de Contas, já o Tribunal Constitucional Alemão, que eu escrevi TC, aí vai o hábito do Tribunal Constitucional Alemão, que é do respeito a estas questões interfederativas. Mas não vamos esquecer o seguinte, o que diz a decisão do Tribunal Constitucional Alemão? É que tem que haver uma solidariedade federativa. E os entes mais ricos têm, de alguma maneira, que subsidiar os mais pobres. Portanto, a mudança normativa estabelecida vai a favor da tese e não contra. Portanto, mas por isso, não é cabível no meu ponto de vista. E aqui um sexto ponto, que é o da isonomia, que diz o seguinte, o princípio da isonomia, que tem que ter um rateio favorecendo os estados que são produtores, porque nesses estados que são produtores eles teriam mais despesas a enfrentar, teriam contratos a valer e etc. Mas, todavia, mais uma vez, a questão federativa, ela implica na necessidade de um ajuste, de uma cooperação, de uma solidariedade entre os entes federativos, o que vai ao contrário do que se coloca. Portanto, colocadas essas situações, me parece que o que vai ser debatido, o que está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal é uma luta de poder e uma luta de dinheiro. Claro que discurso e recursos discursivos nós sabemos todos como funcionam. Não posso prever como é que isso vai acabar. Não posso. Não tenho como. Mas posso dizer a vocês que os argumentos não me parecem dos mais sólidos possíveis. Se é uma decisão do Congresso correta, puxa, eles 2 vezes o Congresso votou a favor do FPE, ou seja, de um rateio mais amplo. E mais, além de votar 2 vezes, ainda teve uma terceira, que foi a rejeição dos vetos da presidente. Quer dizer, é inequívoca a vontade parlamentar do lado do povo, neste sentido. Portanto, não pode ser ignorado esse aspecto. De outro lado, eu não sei como é que vai sair isso do Supremo. Claro que tem que ter uma lupa para ver composição, interesses e vontades políticas de mudanças. Portanto, a decisão do Supremo ainda aguarda-se. Vamos ver como é que vem. O fato é que é necessário ter uma atenção que às vezes escapa nesta discussão federativa, que se discute muito quanto é que vai para um Estado e para outro, e se esquece um aspecto fundamental, que é, aqui nós estamos tratando de recursos esgotáveis. Petróleo esgota, minério esgota. Portanto, o recurso que vem daí tem que ter uma finalidade, uma função que seja intergeracional, porque não basta nós termos esses recursos para nosso uso aqui, agora. Tem que ter, mais uma vez, uma fórmula que permita receber estes recursos e financeiramente resguardá-los do uso, da dissipação atual, para um uso efetivo e eficaz para as próximas gerações, através da venda e não do entesouramento dos recursos. E aqui tem um outro debate que daria um outro encontro destes. Portanto, são essas as ideias que quero trazer para vocês, de uma disputa federativa parlamentar, política, de uma disputa federativa enorme, judicial, e de um debate ainda em aberto, ao qual acho que todos devemos intervir fortemente. Muito obrigado.